Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Vamos estudar mais duas questões do item Felicidade e Infelicidade Relativas. Questões 928 e 928A. Tecnicamente uma questão, mas são duas, 928 e 928A. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, fique à vontade. Você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Vamos lá, 928. Pela especificidade das aptidões naturais, Deus evidentemente indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não advêm do fato de não seguirmos essa vocação? Resposta: é verdade, muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam os filhos do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes a felicidade. Serão responsáveis por isso. Olha, essa questão de pais e filhos e pais e mães quererem, aspas, o melhor para o seu filho, é uma coisa mais recente, porque se nós analisarmos na época de Kardec, por exemplo, em que havia a necessidade desse tipo de pergunta, mostra claramente que a sociedade não tinha muito essa coisa de ficar cuidando de filho. Tinha seus filhos e os filhos iam se virando, iam praticamente se criando sozinhos. Tinha comida estava na mesa, a roupa tinha para quando precisasse e assim por diante, cada um ia se virando meio parecido com o que a natureza faz com os animais. Aos poucos, e isso do final do século passado para cá, é que nós temos uma situação diferenciada para a criação dos filhos. E, via de regra, nós temos uma ideia de querer direcionar os nossos filhos para aquilo que a gente se projeta nele. Essa é a ideia. Então, eu sempre quis ser pianista, então eu coloco meus filhos no piano desde pequenininho, mesmo sem eles terem nenhuma aptidão. Eu não pude estudar, tive uma vida relativamente difícil, uma vida de ganhar a vida, o sustento, basicamente, com o suor do rosto, basicamente o necessário, sem supérfluo nenhum. Então, para os meus filhos, eu vou fazer o máximo possível para que eles possam estudar numa faculdade, para que eles sejam, aspas, alguém na vida. Percebam que a ideia sempre nossa, com boa intenção, evidentemente, é querer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que os nossos filhos tenham dinheiro, que os nossos filhos tenham, aspas, qualidade de vida. Não é errado. O problema é que nós precisaríamos, o que seria normal, era nós criarmos os nossos filhos para o mundo. E como que se cria o filho para o mundo? Analisando as suas aptidões, potencializando as suas qualidades e domando as más inclinações. Mas muitos de nós brincamos de boneca, então nosso filho e nossa filha são os nossos bibelozinhos, então a gente brinca com eles e a gente projeta as nossas frustrações neles. Como que a gente projeta as nossas frustrações neles? Tudo aquilo que eu queria que meus pais tivessem feito para mim, ou que eu acho que seria o melhor, porque meus pais fizeram aquilo que eles puderam fazer nas condições que eles tinham, não é? Então, fizeram o melhor possível na condição que eles tinham, e era para a minha necessidade aquilo, e a partir dos 18, 20, de 18 a 25 anos, quando eu tomo conta de mim de verdade, eu ajo por conta própria e agradeço o passado que eu tive, seja ele bom ou não muito bom, de acordo com a minha visão. O fato é que a gente quer, né? A gente via, por exemplo, há algum tempo atrás, hoje diminuiu muito essa coisa de Miss, né? De concursos de Miss, mas a gente via aquele desespero materno para que a criança fosse a mais bonita, para que a criança ganhasse, e a mãe então se realizava através da filha. Isso é natural, perdão, isso é normal, não é natural. Isso é normal, nós queremos isso. O problema é o exagero.
O problema é o exagero, o problema é quando nós não respeitamos aquele espírito milenar que encarnou com a gente, com um monte de defeitos que a gente precisa ajudá-los a vencer, com muitas qualidades que nós precisamos incentivá-las, mas a gente está muito preocupado com outras coisas e deixa de lado essa situação. Então a gente realmente complica muitas vezes a vida do nosso filho, da nossa filha, enfim, porque a gente não traz necessariamente para eles aquilo que eles precisariam nessa encarnação. Esse é o ponto. Se eu quero me realizar através do meu filho e da minha filha, tem alguma coisa muito errada, porque ele não foi criado por Deus no momento em que estava no ventre da mãe. É um espírito milenar que veio com aptidões, e aí a questão 928A elucida bem isso que eu estava falando e já completa o que eu disse. Olha só. Nesse caso, acharias justo que o filho de um homem de elevada posição social nesse mundo fabricasse tamancos, por exemplo, se tivesse aptidão para isso? Resposta. Não é preciso cair no absurdo, nem exagerar em nada. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem de elevada posição social, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa? Ele sempre poderá tornar-se útil na medida de suas capacidades se não forem aplicadas no sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez ele pudesse ser um bom mecânico, etc. É que nós precisamos entender que, nesse exemplo que o Kardec deu na pergunta, fabricar tamanco, o sujeito tem habilidades manuais, consegue enxergar de uma forma diferente as coisas e com isso cria através de trabalhos manuais. Muitos de nós, como eu, por exemplo, parece que eu sou destro e parece que eu tenho duas mãos esquerdas, né? Muito difícil para coisas manuais, não sai, não fica bonito e tal. E ao passo que às vezes uma pessoa está do lado, pega um desenho meio horrível que não tem forma nenhuma, faz 2 risquinhos e já fica uma caricatura perfeita, exagerando, claro. A pessoa tem aptidão para isso. Então ela tem aptidão, o músico, por exemplo, ele tem aptidão de transformar sons em movimento. Ele não está, o sujeito que nasceu músico, ele não está destinado a um tipo de instrumento. Eu sou capaz de tocar oboé. Eu só nasci para tocar oboé. Não, você transforma som em movimento. Qualquer instrumento que você pegar e se dedicar, você vai tocar muito bem e vai fazer muito bem. Tem aquele que você tem sua predileção, etc. Querer direcionar o filho nessa situação é que é o erro. Então, qual é a aptidão do meu filho? A aptidão do meu filho é a oratória, fala muito bem, tem argumentos, sempre desde pequenininho teve argumentos, debatia o assunto e tal. Pode ser que na área de direito ele tenha alguma situação boa para ele. Então, mostra o caminho para que ele busque essa aptidão. O segredo é ajudar nossos filhos a conterem, a domarem suas más inclinações. Se nós conseguirmos fazer isso, eles com certeza vão dar um grande passo rumo a vencer a própria encarnação. Esse é o ponto principal. Em um planeta de provas e expiações como nós nos encontramos hoje ainda, há necessidade de combater as más inclinações. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Tem aqui uma explicação de Kardec. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma inesgotável fonte de reveses. Além disso, o amor próprio vem juntar-se a isso e impede o homem decaído de procurar um recurso numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio para escapar do que acredita ser uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos preconceitos estúpidos do orgulho, nunca seria apanhado desprevenido. Você vê a diferença do mais evoluído, do ser humano mais evoluído para o menos evoluído, né? Kardec fala aqui em poucas linhas, o que eu estou tentando falar faz 9 minutos e não consegui. É exatamente isso. Se nós domarmos as más inclinações dos nossos filhos ou ajudarmos eles a dar um grande passo para domar as más inclinações,
nós vamos garantir para eles pelo menos estágios de felicidade maiores do que aqueles que nós tivemos, caso os nossos pais não tenham domado as nossas más inclinações. Qual é o talento que você tem? Talento, não gosto da palavra dom, porque parece que Deus deu alguma coisa para uns e não deu para o outro. E não é verdade, não é assim que funciona. Cada um de nós desenvolveu uma habilidade, ou várias habilidades, ou estamos desenvolvendo habilidades vida após vida. A gente se prepara no plano espiritual e vem aqui executar. Qual é a sua aptidão? A minha aptidão, eu faço muito bem tal coisa. Faça muito bem tal coisa. Mas analise o gênero da coisa que você faz. O gênero da coisa que você faz. Né? Minha comida é sempre muito saborosa. Tá, então você tem a habilidade na cozinha. Então busque essa habilidade. É para bolo? É para salgadinho? É para comida? O que é? O que é comida salgada, comida doce? O que é? Busque isso. Não fique só naquilo que colocaram você para fazer. Minha mãe achava ou meu pai achava que eu cozinhava bem, então me colocou aqui. Não é o que você gosta? Faça o que você gosta. Você tem talento para transformar, para misturar, para entender o funcionamento das coisas. Pode ser na cozinha, pode ser na mecânica, pode ser no direito, pode ser na medicina, pode ser em qualquer coisa, desde que você se dedique, desde que você tenha condições para isso. Qual é a importância da nossa encarnação? Aprendermos coisas novas e vencer más inclinações. Vença as más inclinações. Como que seu filho e sua filha vão vencer as más inclinações? Com a sua ajuda na infância. Fábio, mas eu fiz o possível, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e meu filho e minha filha não correspondem. São isso, são aquilo, tem esse defeito, aquele defeito. E se você não tivesse feito, como seria? Domar as más inclinações, não tornar perfeito. Tornar perfeito só as encarnações sucessivas é que vão fazendo isso. Nós gostaríamos, claro, que nossos filhos fossem perfeitos. Lógico que nós gostaríamos, evidente. Mas não são. E as más inclinações que nós ajudamos eles a domar, essa atitude está ajudando demais com que eles evoluam. Nossa, Fábio, mas o meu filho é isso, a minha filha é aquilo. Imagina se você não tivesse feito a sua parte. Meu filho é pequeno, minha filha é pequeno, haja, frustre-o, diga não, ensine as dificuldades da vida, dome o orgulho, dome o egoísmo, essas duas coisas, dome a vaidade, dome o egoísmo, insista, 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 dia após dia, dia após dia, dia após dia, até conseguir ajudá-lo a domar a má inclinação. Esse é o nosso objetivo. Se você quer ver seu filho feliz, se você quer ver sua filha feliz, na medida do possível que a Terra permite, que o planeta Terra permite, ajude-a a domar as más inclinações. Esse é um ponto fundamental. De resto, prestar atenção que é um espírito milenar, tão velho quanto você, com tantas ou mais encarnações do que você, e que precisa ser direcionado para onde o planejamento encarnatório dele, que aparece pelas inclinações que tem, né? Pelas tendências que tem, boas ou más, preste atenção, não brinque de boneca. Ajude seu filho a ser feliz. Faça com que ele se frustre quando necessário, que ele receba o não quando necessário e que seja incentivado naquilo que ele faz de melhor. Meu filho ele tem muita habilidade com um instrumento, é impressionante, desde pequenininho ele já pega o instrumento, ele já faz, já tira nota, já tira um som bonito, mas eu quero que ele seja advogado. Larga a mão de ser idiota, né? Se ele tem essa habilidade, fomente essa habilidade. Ele não é você. Você não tem que projetar nele aquilo que você gostaria de ter sido e não foi. Foque naquilo que ele tem habilidade. É isso. Amanhã a gente volta com felicidade e infelicidade relativas. Tem muita coisa para a gente estudar ainda. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, até amanhã. Tchau.